essa questão do registro fóssil, nós temos algo muito interessante ao estudarmos e vermos a complexidade de todo esse processo. Agora, lembra que eu mencionei dessa questão das camadas, certo? O problema das camadas é que a interpretação de que elas seriam eras geológicas, isso tem causado um problema muito sério. Primeiro porque essas camadas não são constantes no planeta todo. Tem locais em que as camadas aparecem na ordem errada. Tem locais que períodos inteirinhos, ou seja, períodos relacionados a uma determinada camada, não existe. Isso é uma coisa assim impressionante. Por exemplo, no Grand Canyon, ao estudarmos as rochas do Grand Canyon, existe uma região que tem uma descontinuidade de um grupo de rochas que equivaleria a 100 milhões de anos geológicos. A pergunta é, o que aconteceu? Por 100 milhões de anos, nada, aqui nessa região nada teria acontecido? Eu já mencionei para vocês que o problema não é a evidência, o problema é a interpretação da evidência. Vamos fazer uma análise bem simples e bem rápida. Se evolução ocorreu, você deveria encontrar essas camadas com camadas de rochas com fósseis específicos, fósseis característicos de cada uma dessas camadas. Se evolução não aconteceu, isso não iria ser encontrado, o que é o caso até o presente momento. Mas vamos supor que ainda possa ser encontrado, nós não pesquisamos o suficiente. Vamos dar essa possibilidade. Mas vamos pegar uma outra possibilidade que seria muito interessante. O que aconteceria se nós encontrássemos em camadas, numa camada específica de rocha, várias formas de vida totalmente diferentes, fossilizadas na mesma camada? Lembrem-se que eu disse que fósseis se formam em situações anormais, em situações catastróficas. Quando um animal ou uma planta morrem numa situação catastrófica, existe um potencial de fossilização. Não estou dizendo que todas as vezes ocorre a fossilização, mas o potencial está ali. Quando uma planta, um animal ou um ser vivo morre numa situação normal, normalmente ele se decompõe. Não sobra praticamente nada. Olha alguns exemplos interessantes do que nós chamamos de fósseis, de cemitérios de fósseis. Aí você tem um cemitério de fósseis, fica em Agate Spring, no estado de Nebraska, lá nos Estados Unidos. Você tem fósseis de peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves, todos juntos. Quando você pega um outro, que é bem interessante, fica na região de Lance, no estado de Wyoming, lá nos Estados Unidos, você encontra nas mesmas camadas, no mesmo grupo ali assim, peixes, anfíbios, Champsosaurus, que era um tipo de crocodilo de bico fino, tartarugas, lagartos, cobras, crocodilos, pterossauros, dinossauros, aves e mamíferos, todos fossilizados juntos. Quando você pega, por exemplo, uma outra região, que é o Grand Staircase Escalante, que fica no estado de Utah, lá nos Estados Unidos, você encontra no mesmo pacote plantas, corais, caramujos, tubarões, peixes, salamandras, rãs, tartarugas, lagartos, pterossauros, dinossauros e mamíferos, todos juntos na mesma rocha. Alguns casos bem interessantes nós temos por aí. Lá na Transilvânia, na Romênia, você encontra um cemitério muito grande de aves. Parece que um bando todo de aves foi soterrado de uma vez só. Quando eu li o artigo, eu fiquei até impressionado, porque ele fala de uma colônia de pássaros e aves fossilizados. Ele disse que... Aves não, ovos fossilizados. Ele disse que o que aconteceu é que deu uma grande tempestade, todos os pássaros e os ovos caíram no chão, foram soterrados e viraram fósseis. Eu falei assim, rapaz, que baita tempestade essa daí deve ter sido, né? Porque pegou um monte de pássaros desprevenidos. Agora, o que eu quero mostrar com isso é que o registro fóssil, quando ele mostra do cemitério fóssil, ele mostra que, por exemplo, dinossauros e mamíferos foram contemporâneos. A pergunta que nós precisamos fazer é que tipo? Os iguais de hoje ou os diferentes do de hoje? Então nós precisamos avançar um pouquinho mais no estudo do registro fóssil. Para isso nós temos que voltar na questão dos chamados fósseis vivos. Eles existem. Sim, os fósseis vivos existem. Nós temos aí um exemplo dos selacantos. Segundo os evolucionistas, esses peixes teriam vivido há 350 milhões de anos e teriam sido extintos há 70 milhões de anos. Só que em 1938 foi pescado um selacanthus vivo. Em 1952 pescaram outro selacanthus vivo. Em 1987 já haviam filmado um cardume de selacanthus nadando nos oceanos.
Em 1995, nós já sabíamos que tinham 2 grupos, que nós chamamos de famílias, ou seja, um grupo de selacantos que vivia perto da África do Sul e um outro grupo que vivia lá na Indonésia. Selacantos. Tão selacantos quanto eles sempre foram. Então você olha no registro fóssil, nesses supostos 350 milhões de anos, os selacantos continuam sendo selacantos. Não houve mudança. Pequenas variações? Sim, pequenas variações. Mas nada extraordinário que fizesse com que nós olhássemos e falássemos, isso é um selacantos, isso daqui. É fácil identificar, são selacantos. Quando nós olhamos dentro dos mamíferos, por exemplo, nós encontramos uma quantidade muito grande deles. Esse exemplo surgiu em 2005, praticamente 8 anos atrás, do Kanyuou. Foi encontrado um roedorzinho lá na República do Laos, e de repente, ao comparar a estrutura, a morfologia desse animal com alguns outros do registro fóssil, nós percebemos que ali havia mais um outro fóssil vivo. Ou seja, esse animalzinho, que já existiu no passado, estava fossilizado, permaneceu exatamente igual. Um dos mais assombrosos é praticamente o que ocorreu em 2011, uma publicação científica no mês de agosto. Foi descoberto lá na República do Palau, fica lá no Oceano Pacífico, algo muito interessante, uma enguia fossilizada. Não a enguia fossilizada, eles descobriram a enguia não fossilizada. Porque esse tipo de fóssil de enguias tinha sido apresentado como uma possível resposta à evolução dos peixes. Ou seja, isso daí teria sido o básico, e com o passar do tempo foi evoluindo até virar os supostos peixes atuais. O problema é que a enguia que foi encontrada lá é exatamente igual àquela que havia sido encontrada fossilizada. O fascinante é que essas enguias fossilizadas haviam sido datadas com 200 milhões de anos. Continuam tão enguias como elas sempre foram. Nós temos uma quantidade muito grande desses chamados, portanto, fósseis vivos, onde nós podemos ver o animal como ele foi no passado e o animal como ele é hoje. Aí nós temos um caso de caranguejo, nós temos casos de libélula. Deixa-me dar alguns para você parar e pensar um pouquinho. Aí você tem um crânio de um lobo fossilizado datado com 120 milhões de anos. O crânio fossilizado é exatamente igual ao crânio dos lobos atuais. Crânio de panda gigante datado com 96 milhões de anos. O crânio fossilizado é igual ao crânio dos pandas atuais. Crânio de tigre datado com 90 milhões de anos. O crânio fossilizado é igual ao crânio dos tigres atuais. Crânio de pantera datado com 89 milhões de anos. O crânio fossilizado é igual ao crânio das panteras atuais. Crânio de binturong fossilizado, datado com 88 milhões de anos. O crânio fossilizado é igualzinho ao crânio dos binturongs atuais. Crânio de javali fossilizado, datado com 87 milhões de anos. O crânio fossilizado é igual ao crânio dos javalis atuais. Crânio de raposa do Tibete fossilizado, datado com 86 milhões de anos. O crânio fossilizado é igual ao crânio das raposas do Tibete atual. Crânio de hiena fossilizado, datado com 85 milhões de anos. O crânio fossilizado é igual ao crânio das hienas atuais. Crânio de urso fossilizado, datado com 85 milhões de anos. O crânio fossilizado é igual ao crânio dos ursos atuais. Crânio de antílope fossilizado, datado com 83 milhões de anos. O crânio fossilizado é igual ao crânio dos antílopes atuais. Crânio de tigres asiáticos fossilizados, datados com 80 milhões de anos. O crânio fossilizado é igual ao crânio dos tigres atuais. A mesma coisa ocorre com leopardos, com veados, polecats, que é o tourão, zibelinas, zebras, e a lista vai. Então nós temos uma quantidade muito grande de formas de vida atuais que nós encontramos também no registro fóssil. Mas tem algo que chama muito a nossa atenção quando nós pensamos a respeito disso. Eu dei alguns exemplos para vocês, agora vamos parar e pensar um pouquinho a respeito dessas coisas. Quando nós olhamos o registro fóssil, de acordo com a cronologia que nos é oferecida, os dinossauros, por exemplo, teriam vivido na chamada Era Mesozoica, que teria ido de mais ou menos 65 milhões de anos atrás até mais ou menos uns 251 milhões de anos atrás. O fascinante é que você percebe um tipo de uma evolução, entre aspas, que nos é sugerida através de toda essa Era Mesozoica, passando pelo período Triássico, Jurássico e Cretáceo. Então você tem ali uma suposta evolução dos dinossauros.
alguns fatos muito interessantes aí só para você pensar. Longisquama insignis é um fóssil da asa de uma ave cujas penas são exatamente iguais às penas das aves atuais. Só que esse fóssil foi datado com 220 milhões de anos. Em outras palavras, usando a escala de tempo evolucionista, os dinossauros nem tinham aprendido a andar direito e já tinha ave voando no planeta. Vamos colocar de uma forma prática. Aves e dinossauros foram contemporâneos. Quando nós pegamos, por exemplo, o Champsossauro, são os crocodilos de bico fino, foram datados com 210 milhões de anos, os fósseis que foram encontrados. Portanto, esse tipo de animal conviveu com os dinossauros. Nós temos hoje os crocodilos de bico fino, os dois formatos ainda, até os dias de hoje. Nós temos, por exemplo, o Reponomamus robustus, um fóssil que foi encontrado, uma publicação científica muito interessante tratando desse animal especificamente. Por quê? Ele foi datado com 130 milhões de anos. O fascinante é que no estômago desse Reponomamus foi encontrado um filhote de Psittacossauro. O Reponomamus era um mamífero e Psittacossauro, obviamente, um dinossaurozinho. Nós sabemos que mamíferos se alimentavam de dinossauros. Agora, vamos ser bem sinceros aí. Quantos programas de televisão ou em quantos livros você já viu essa informação? Não é interessante? Isso é informação científica. Agora, o que o registro fóssil está nos dizendo? Vamos pegar aqueles fósseis que eu acabei de mostrar para vocês. Crânio de lobo fossilizado com 120 milhões de anos, isso significa que lobos e dinossauros foram contemporâneos. Pergunta, por que os dinossauros foram extintos e os lobos não? Quando você pega, por exemplo, crânio de panda gigante, datado com 96 milhões de anos, isto mostra que pandas foram contemporâneos com os dinossauros. Mas por que os dinossauros estariam extintos e os pandas não? Tigre, crânio fossilizado com 90 milhões de anos. Por que os tigres não estão extintos e os dinossauros estão extintos? Sendo que tigres e dinossauros foram contemporâneos. Hienas e dinossauros. E a lista vai. A pergunta é, se nós deixarmos o registro fóssil falar por conta própria, o que ele nos diria? A resposta é óbvia, ele nos diria que a evolução nunca aconteceu. O que ele nos diria é que formas de vida que existem hoje também já existiram no passado e conviveram umas com as outras. Ele nos diria que algumas formas de vida que existiram no passado não estão mais presentes hoje, ou seja, foram extintas. Isso é o que o registro fóssil nos diria. Agora, o registro fóssil não nos diz que houve evolução. Isso é o que ele não nos diz. Deixe-me concluir falando a respeito da suposta evolução do ser humano, porque esse é um ponto muito interessante. Nós temos essa suposta evolução, mais uma vez, nós fomos informados que seres humanos, chimpanzés e gorilas, teriam vindo de um ancestral comum. Que vocês estão vendo aqui, vocês têm os gorilas, tem os chimpanzés, aqui tem o Homo sapiens sapiens, e aqui nós temos os neandertais. Então nós teríamos praticamente vindo de um ancestral comum. Como que nós sabemos isso? A informação que nos é passada está relacionada com o estudo da caixa craniana. Então, à medida que o homem foi evoluindo, ou seja, os nossos antepassados, não o homem, os nossos antepassados teriam evoluído, a caixa craniana foi ficando um pouco maior. Ou seja, a capacidade intelectual, etc., e coisa e tal, foi aumentando. Tudo bem. Vamos parar e pensar um pouquinho. Esse gráfico que nós temos aqui da evolução dos hominídeos é um gráfico muito interessante. Aparece num livro chamado From Lucy to Language, tá? Da Lucy até a linguagem. Ele é muito interessante porque ele apresenta uma suposta evolução dos crânios dos seres humanos. Eu vou só rapidamente, aqui você tem os seres humanos, nós, Homo sapiens sapiens, onde eu estou passando a setinha do mouse. Aqui embaixo você tem os neandertais, então esses dois teriam sido literalmente descendentes dessa outra forma de vida. Essa que tinha esse crânio teria sido descendente, juntamente com essa aqui de baixo, dessa outra forma de vida. Essa teria sido descendente dessa forma de vida, que juntamente com a de baixo teriam sido descendentes dessa que não tinha crânio. Isso é muito interessante. Daí você faz a seguinte pergunta, o que aconteceu aqui? Não, aí deveria ter um que nós não achamos ainda. Ou seja, a evidência não existe.
Deixa eu só dar um detalhe assim por curiosidade. Seria uma suposta evolução humana, aumento da caixa craniana. Você sabia que os neandertais que viveram antes dos seres humanos, segundo a teoria da evolução, a caixa craniana deles era de 12 a 17% maior que a nossa? Portanto, os homens mais inteligentes viveram no passado e não no presente. Eu mencionei uma vez, uma pessoa chegou e falou assim: você está querendo forçar a Bíblia aqui na nossa discussão. Eu falei, mas por que eu estou querendo forçar isso? Eu estou dando a evidência científica, eu estou dizendo que o crânio maior pertenceu àqueles que estavam no passado e não no presente. Isso não é Bíblia, isso aqui é ciência. Quando nós paramos e pensamos a respeito disso, portanto, tem algumas questões que são bem importantes para nós avaliarmos aí. Olha só, como que nós sabemos que esse crânio que foi encontrado fossilizado é de um antepassado desse outro aqui? Só vou citar rapidamente um artigo que saiu na revista Nature alguns anos atrás. O Dr. Henry Gee, que é um editor de paleontologia, disse o seguinte: não há DNA antigo ou algo parecido. Em geral, o parentesco entre hominídeos é sugerido pela maneira como os caninos eram usados e pela análise de algumas características mais sutis encontradas na face e na base do crânio. Isso é uma questão de sugestão. E essas sugestões têm produzido alguns problemas sérios. Por exemplo, o homem de Nebraska, que é um caso muito interessante, descobriram um único dente, e esse dente, sem dúvida, era de um ancestral do ser humano. A pesquisa revelou que o dente nada mais era do que o dente de um porco extinto. Não tinha absolutamente nada de ser humano nesse dente. Eu costumo, assim, brincar um pouquinho, porque essa é uma imagem que ficou por muitos anos nos livros de ciência. É uma imagem que foi utilizada em 1922. Não é fascinante? De um único dente desenharam quem perdeu o dente, a mulher de quem perdeu o dente, aonde ele morava, a fazenda que ele tinha, o esporte que ele praticava, que era beisebol, todas essas coisas. É porque um homem de Nebraska que não pratica beisebol não pode ser americano, obviamente. O que nós queremos dizer com isso? Rapaz, vamos parar e avaliar as coisas. Deixa-me dar um outro exemplo. Por questão de tempo, pegar só dois deles rapidinho aqui. Olha o homem de Piltdown. Tudo que foi encontrado foi essa parte escura que vocês estão vendo e esse pequeno fragmento próximo do nariz. O branco não existe. Baseado no que não existe, fizeram a cara do cidadão. Pega o homem de Java, foi encontrado só essa parte superior, o topo, e dois dentinhos. Quer dizer, um dentinho, mais especificamente. Esse osso aqui do suposto fêmur não fazia parte do esqueleto. Ou seja, baseado num topo e um dentinho, eles fizeram todo esse cidadão aqui, ou seja, essa parte branca que vocês estão vendo aqui não existe. Tá? Baseado nisso, fizeram um suposto antepassado do ser humano. O Ida, conhecido como Darwinius mazilae, teria sido um suposto antepassado do ser humano, juntamente com chimpanzés, gorilas, teria vivido cerca de mais ou menos 47 milhões de anos atrás. Publicação científica de 2009 dizendo que o Ida nunca foi antepassado do ser humano. O Ardipithecus ramidus, conhecido como Ardi, apareceu muito na mídia aí como um suposto também antepassado do ser humano. Publicação científica de 2010 dizendo que o Ardipithecus nunca foi antepassado do ser humano. O Ramapithecus, considerado por muitos anos como literalmente um antepassado do ser humano, por mais de 45 anos foi ensinado como um antepassado do ser humano, nunca foi antepassado do ser humano. Algo muito interessante, a Lucy. Aqui você tem o crânio da Lucy, tá, de um deles, o AL444-2, o crânio de um Australopithecus, aqui você tem um crânio de um chimpanzé. Publicação científica de 1983 propõe que os Australopithecus nada mais foram do que um tipo de chimpanzé extinto hoje. Ela não tem características de seres humanos. Quando você pega, por exemplo, um outro Australopithecus afarensis, o Selam, quando você faz um estudo dele, isso é uma publicação científica recente, de 2012, mostrando que o Australopithecus tinha apenas condição de subir em árvores, não de andar como seres humanos. Ou seja, nós estamos tratando de algum outro tipo de chimpanzé, animais desse tipo. Então é muito interessante, porque esse é o tipo de informação que nos é passado o tempo todo. Não, mas a evolução já sabe, a evolução humana já foi literalmente comprovada. Não, não foi. A questão está totalmente aberta. Até o presente momento, a evidência nega que o ser humano tenha evoluído.
Estou apenas citando alguns exemplos de publicações científicas. Existem muitos mais que poderiam ser citados. Deixe-me concluir dando um exemplo, 2 exemplos bem interessantes. Um deles está relacionado com os chamados neandertais. Tá? No ano de 2004, o Dr. Reinier von Sitten foi um pesquisador alemão trabalhando especificamente com essa questão dos neandertais. Ele confessou que ele havia fabricado alguns dados, havia plagiado o trabalho de colaboradores. Fazendo uma longa história curta. Um dos crânios que havia sido datado por ele como tendo 27.400 anos, ele confessou que ele retirou da tumba de uma pessoa que tinha morrido no ano de 1750. Ou seja, esse crânio, que era um crânio considerado um dos mais antigos fósseis humanos encontrados na Alemanha, realmente era de alguém que era europeu, mas tinha vivido há 250 anos atrás. Ele não tinha 27.400 anos. O que isso significa? Deixa eu mostrar, porque isso aí saiu na publicação científica, dizendo o seguinte, na revista Nature. O que foi considerado a maior peça de evidência demonstrando que neandertais viveram no passado no norte europeu, acabou de desabar. Nós teremos que reescrever a pré-história. Quem escreveu isso foi o Dr. Chris Stranger, que é um dos especialistas mundiais em Idade da Pedra. Quando que isso foi publicado? Agosto de 2004. Olha quantos anos já se passaram e a pré-história continua sendo ensinada exatamente do mesmo jeito. Nada mudou. Embora a evidência mostre que não foi daquele jeito. Quando nós pegamos, por exemplo, algumas publicações recentes falando dos neandertais, esta aqui é de janeiro de 2010, Dr. João Zilhão, dizendo o seguinte, que os neandertais eram seres humanos altamente capacitados. Trabalhavam com pintura, faziam flauta, trabalhavam com agulha, todas essas coisas aí. Inclusive, mais uma vez, o Dr. Chris Stranger, falando a respeito dessas descobertas, ele disse o seguinte, essas descobertas auxiliam na comprovação que os neandertais não eram estúpidos. É muito difícil desalojar a ideia popular de brutamontes atribuídas aos neandertais. Pergunta, quem nos deu essa ideia? Não foram os criacionistas. Os criacionistas têm dito que seres humanos sempre foram seres humanos. Nós temos dito que peixes sempre foram peixes, anfíbios sempre foram anfíbios, répteis sempre foram répteis, mamíferos sempre foram mamíferos. E ao estudarmos, nós percebemos que seres humanos sempre foram seres humanos. Por exemplo, neandertais capazes de fazerem flauta, coisa desse jeito. Se eu lhe desse um pedacinho de bambu e pedisse para você fazer os furinhos no lugar certo, para você ter as notas corretas, você saberia qual a distância para fazer os furinhos? É impressionante. Existe um museu, o Museu Neandertal de Mettmann, na Alemanha. Essa foto foi tirada agora em 2011, é muito interessante. Se você olhar esse Neandertal que está lá, que é totalmente diferente, que você está falando da foto do lado direito seu. A foto, o desenho feito do lado esquerdo, é o que supostamente as pessoas achavam nos anos 1800 que teria sido um Neandertal. Do lado direito é o que seria um Neandertal, segundo o conhecimento científico que nós temos hoje. Rapaz, você encontra esses neandertais andando em todo lugar do mundo, não só no museu. Daí quando nós tratamos da questão da caixa craniana, aí é que entra um grande problema. Vocês estão vendo na parte superior, crânios de chimpanzés, crânios de gorilas, e na parte de baixo são só crânios de seres humanos. A variedade é muito grande, mas todos eles são de seres humanos. Daí entra o problema que as pessoas falam, não, mas você está dizendo que evolução não aconteceu. E o tamanho da caixa craniana? Aí você tem, por exemplo, a caixa craniana de um pigmeu e a caixa craniana de um ser humano que não é pigmeu. Ou seja, 2 seres humanos. Você não vai me dizer que o pigmeu, os pigmeus, por exemplo, seriam seres humanos em estágio menos evoluído. Não, eles são tão seres humanos quanto nós. O tamanho da caixa craniana é diferente. Eu queria terminar dando um exemplo. Eu tenho citado esse exemplo apenas como um referencial. O Homo habilis praticamente estará deixando de existir. A classificação está mudando. Mas, segundo a proposta, o Homo habilis teria sido um dos nossos antepassados, teria vivido cerca de 2 milhões de anos atrás. Ele possui algumas características muito interessantes, por exemplo, características faciais rudimentares, uma caixa craniana pequena, ou seja, um cérebro pequeno,
Uma habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas savanas africanas, que é a origem do fóssil, e uma postura ereta. Então, quando nós estudamos essas características desses fósseis, os cientistas chegam praticamente a essas ideias aqui. Agora, olha que interessante. Essa pessoa é brasileira, nasceu aqui no nosso país, até a última informação que eu tive, há 2 anos atrás, ela ainda estava viva. Tá? Algumas das suas características. Características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, um cérebro pequeno, ela tem uma doença chamada microcefalia. Habilidade de comunicação limitada, habilidade limitada de manuseio, a produção de ferramentas rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas matas brasileiras e postura ereta. É muito interessante porque existe uma similaridade muito grande entre as características dessa pessoa com esse tipo de anomalia que ela possui, com alguns dos fósseis já encontrados. A pergunta que nós precisaríamos fazer, portanto, ao estudarmos essas situações assim, é se na verdade nós estamos tratando de uma suposta evolução ou nós estaríamos tratando apenas de anomalias. Porque a interpretação tem sido que não. Isso é prova da evolução. O que eu gostaria de sugerir é que há uma necessidade de reavaliarmos essa chamada datação da coluna, da cronologia na vertical, seria a chamada coluna geológica. Resumindo, quando nós estudamos biologia, quando nós estudamos paleontologia, variações sempre existiram. Sim, microvariação. Ninguém tem dúvida disso. Agora, macroevolução, um animal desse jeito, chegando a esse aqui, num processo como esse, isso nunca ocorreu. Não existem evidências na biologia, não existem evidências na genética, não existem evidências na paleontologia. E ciência precisa ser guiada por evidências. Caso contrário, como nós vimos na primeira palestra, nós corremos o risco de trabalharmos com situações a priori. A priori é quando a evidência não existe, mas a priori é a característica fundamental e principal dos mitos e não das teorias. Teoria trabalha a posteriori, depois de examinarmos as evidências. Muito obrigado.